Olá, amigos. Meu nome é Alaia Dulhos e hoje eu queria propor uma reflexão sobre o que nós cultivamos dentro de nós mesmos. Nesse período eleitoral que o Brasil está vivendo agora em outubro de 2018, muitas pessoas têm me procurado para desabafar e para buscar soluções para os sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade extrema, de desamparo, de desesperança e de muita raiva também que estão sentindo. Eu também fui atingida por esses sentimentos, todos nós os temos, mas de alguma forma esse período tenebroso que estamos vivendo me trouxe uma espécie de força interior que me fez enxergar positivamente tudo isso que está acontecendo, por pior que possa parecer. Muitas vezes eu também sinto raiva, também sinto medo, também sinto profunda decepção com pessoas queridas que eu vejo apoiando coisas que eu considero indefensáveis. Mas só ficar se alimentando dessa raiva, lendo notícia ruim, compartilhando reportagem odiosa e tomando decisões para nós mesmos em nosso país baseados em sentimentos de repulsa, de aversão, seja um ou a outro, nada disso vai trazer mais saúde emocional para nós. Então, o que eu tenho feito é um exercício constante de meditar, escolher certos mantras, de me nutrir de coisas positivas e de me retirar um pouco das redes sociais, porque elas têm causado grande angústia para as pessoas e a gente simplesmente se alimentar dessas notícias não vai fazer o problema ir embora e nem vai resolver para nós mesmos. Eu tenho refletido em que tipo de atitudes nós podemos cultivar para procurar uma solução para um mundo de mais paz. Tudo isso me levou a uma reflexão bastante positiva sobre o ciclo que nós estamos vivendo. Em muitas tradições religiosas e espirituais pelo mundo existe essa ideia de que a vida ela acontece em ciclos e os ciclos eles se alternam entre ascendência e descendência. E eu sinto que nós estamos vivendo um período descendente em que as dificuldades têm aumentado, a separatividade entre as pessoas tem aumentado, cada vez há mais egoísmo, menos ética, menos qualidade emocional nas relações interpessoais e mais materialismo, mais violência, mais raiva e mais perda de sentido na nossa vida. E isso independe da crença que você tenha ou da não crença. Os hindus trazem para nós a ideia da respiração de Brahman, da inspiração e da expiração de Brahman como um grande movimento do universo. Essa ideia ela é repetida e repercutida no budismo e depois transmitida pela teosofia de Blavatsky, que eu gosto muito de enxergar dessa forma. Como acupunturista, me peguei várias vezes olhando para o símbolo do Tao, do Yin e do Yang, e vendo como ele também reflete esses ciclos da natureza. Se reflete nas estações, na menstruação, que hora estamos exaltadas, ovulando, com energia expansiva, e depois no período menstrual estamos recolhidas, introvertidas, uma energia maior de retração. Não existe nenhum julgamento de valor nisso, não se fala em bom e mal. Mas eu percebo que onde existe grande escuridão, também existe a semente da luz. Então talvez nós estejamos entrando num período de mais trevas na humanidade, mas é agora que a gente tem a oportunidade de despertar a luz em nós e sermos nós a diferença para o mundo. Eu acho que é positivo nós encararmos tudo o que está acontecendo como uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos, como uma oportunidade de transformar nós mesmos e uma chance de agir e de ser diferente e de fazer a diferença. Se a gente pegar o símbolo do Yin e do Yang, isso fica muito claro. A semente de uma energia sempre existe dentro da outra. Dentro da grande escuridão do Yin, existe a luz branca, que transmuta e gera um outro movimento. Ao longo dos milênios, civilizações surgiram, floresceram, tiveram sua época áurea e depois decaíram. Esse momento de grande escuridão, esse momento de violência que vivemos é um chamado para que a nossa luz possa brilhar. Na teosofia a gente tem muito a ideia das rondas, dos ciclos, e eu percebo que o movimento circular, ele é como uma espiral que sobe e desce um pouquinho no outro ciclo, e sobe e desce um pouquinho no outro ciclo. Pelo menos é assim que é descrito. O que a gente pode fazer é gerar hoje oportunidades, cultivar coisas que sejam positivas e não nos deixar dominar por todas esses vícios mentais, essas emoções perturbadas, esses sentimentos de negatividade que no coletivo não vão resolver, não vão ajudar e não vão acrescentar em nada. Talvez seja um período de maior recolhimento, mas também uma oportunidade para a gente refletir sobre o que a gente tem cultivado na nossa vida.
Existe um ensinamento dentro do budismo tibetano que eu acho muito interessante, que é sobre os 12 nidanas. É sobre os elos que nos prendem na cadeia do samsara, no ciclo reencarnatório compulsório. O budismo ele admite a existência da reencarnação, então eu vou trabalhar com essa premissa. Mas esses elos seriam como, através dos sentidos e das sensações e dos apegos e das aversões, nós ficamos presos e temos que sempre voltar e voltar a este mundo de sofrimento para ver se alguma hora a gente consegue desfazer esse nó, através da transformação interior, que é muito facilitada pela meditação, e também da prática das virtudes e da compreensão, do entendimento do mundo com mais sabedoria, com mais compaixão. Enfim, tem toda uma fundamentação teórica, de um ensinamento muito profundo para embasar tudo isso, né? Mas, de toda forma, aquilo que nos causa apego e desejo nos prende no mundo tanto quanto aquilo que nos causa repulsa, raiva e aversão, porque a gente forma um elo. A grande sacada é a gente conseguir se libertar, igual como eu falei no vídeo anterior, quando a gente vai meditar e a gente consegue se abstrair do rio tormentoso de pensamentos e olhar ele como se estivéssemos de fora, a gente conseguir se retirar dessas relações de dependência emocional baseadas em vício, em inveja, em desejo, em ciúme, em uma compreensão errada do mundo que faz a gente querer ter coisas e desejar coisas e preencher vazios existenciais que não são resolvidos dessa forma. Então a gente fica sempre nessa constante insatisfação e nessa ansiedade, nessa angústia. E se a gente consegue se abstrair disso e não ter mais um cultivo de raiva, de aversão, de repulsa, ou de um apego, de um desejo, de uma ânsia descontrolada, quando a gente consegue encontrar um caminho de equanimidade, de paz, a gente começa a trilhar um tipo de libertação desses condicionamentos mentais que nos fazem ficar presos a esse ciclo de sofrimento. Resumindo assim, bem resumidamente, porque eu não vim falar dos 12 nidanas aqui. Mas por que eu lembrei deles? Porque no budismo fala-se do renascimento em 6 reinos diferentes. E aí tem toda uma controvérsia se são estados emocionais mentais ou se são de fato os reinos. E dentro dos próprios lamas budistas isso é controverso, né? Não existe uma certeza, né? Existem monges muito antigos que escreveram tratados dizendo que era metafórico, outros dizendo que era literal. Então, assim, para mim é independente essa interpretação, porque o que vale é o que a gente pode tirar disso. É dito que à medida que a gente nasce e vive, a gente gera ações que são contaminadas. Ações que não são, vou voltar para o taoísmo, harmoniosas com o tal do universo. Não estão respeitando o ciclo do yin e yang com equilíbrio. Elas estão desequilibradas. E todo desequilíbrio gera uma reação, que a gente chama de karma, que retorna a nós. Não se trata de encarar como pecado, no sentido de culpar, achar culpados para as coisas, mas simplesmente entender a nossa responsabilidade nas nossas ações. E as ações elas podem ser físicas, verbais e de pensamento também. Então afeta corpo, fala, mente e emoções, né? Quando nós temos ações muito dominadas por raiva, por ignorância, por sentimentos de egoísmo, de separatividade, desejo de fazer mal ao outro, nós acumulamos, né, karmas negativos, e isso pode fazer com que nós renasçamos em reinos inferiores, digamos assim. Então existe descrição de infernos no budismo, inferno frio, inferno crente, inferno dos fantasmas famintos, que são pessoas que estão sempre insatisfeitas. E aí é que fica aquela interpretação. Você pode nascer literalmente num país subsaariano, onde você vai passar fome, e aí você pode considerar, de certa forma, que você está num inferno dos fantasmas famintos. Ou você pode nascer classe média alta no Brasil, ter muita condição financeira, mas ter sempre uma angústia de nunca estar satisfeito com nada, estar sempre infeliz. Comprar compulsivamente, beber compulsivamente, bebidas alcoólicas, drogas, você está sempre num estado de sofrimento, porque essa é a primeira nova verdade do Buda, né? Que o sofrimento ele é inerente a todos os seres e ele tem uma causa e é possível se libertar dessa causa. Essa é a base do budismo, que existe um caminho para se libertar desse sofrimento todo. Mas aí tem o outro lado. Se você só pratica boas ações,
mas ainda assim as suas ações não estão alinhadas com uma percepção de sabedoria, uma percepção da unidade que permeia todas as coisas, com uma compreensão clara e prática, não intelectual, mas na vida mesmo, da interdependência, da impermanência, da não separatividade, você pratica ações bondosas, amorosas, digamos, você faz caridade, você frequenta a igreja e doa as suas coisas, você tira um fim de semana para ajudar os mais necessitados, tudo isso é muito válido, tudo isso é muito bom. Mas se você não faz isso alinhado com uma percepção de sabedoria sobre a não separatividade, se você ainda cultiva um estado de o eu e o meu ego separado de todos vocês, porque em instância última somos unidade, somos interdependentes, somos impermanentes, portanto não somos um eu fixo eterno, enfim, é toda uma discussão filosófica dentro do budismo, mas se a gente pratica boas ações, mas ainda contaminados por uma certa ignorância, essas boas ações vão trazer bons frutos, porque existe uma intenção positiva, existe uma intenção amorosa, e isso é muito importante. Mas, às vezes, e isso eu acho uma sacada fantástica que existe tanto no budismo quanto nos ensinamentos apócrifos de Jesus, de que não adianta só ser bonzinho. Isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Porque se a gente só acumula karma positivo, digamos assim, e tem a chance de renascer numa vida com mais privilégios, sem sofrimento, aí nós teremos dois desafios pela frente. Não entrar num discurso meritocrático. Não se achar melhor que os outros por causa disso. Não olhar os outros com desdém, com desprezo. Perceber que a pessoa que está sofrendo ou vivendo num país onde existe uma guerra ou fome, ou até numa região do Brasil, nasceu na favela, tem dificuldade, ou mesmo uma pessoa que não tem parte de dificuldade financeira, mas sofre de uma doença, perceber que essas pessoas estão sofrendo por causa da falta de compreensão da realidade delas, da falta de autodomínio. E ao invés de se sentir superior ou melhor que as pessoas, simplesmente olhar que somos todos, que estamos todos partilhando o mesmo planeta e todos são merecedores da nossa compaixão e não do nosso julgamento. E que mesmo nossas ações positivas, um dia o saldo delas, digamos assim, ele pode se esgotar. Então, se a gente está vivendo uma vida positiva, mas a gente não aproveita essa oportunidade de ter uma vida humana, com acesso à informação, acesso a livros, acesso a ensinamentos que edificam a alma, que te mostram um caminho de libertação, e a gente fica só julgando o outro ou curtindo os prazeres do mundo, isso um dia vai acabar. E esse é o grande desafio no ensinamento budista dos 12 Nidanas, de quem renasce no dito reino dos semideuses. Porque ele pode parecer muito bom, muito prazeroso. Não existe sofrimento, mas ele acaba, porque ele ainda está preso pela ignorância da separatividade. Então, em algum momento, a gente vai ter que voltar para a labuta. O grande erro de quem renasce no reino dos semideuses é ficar curtindo o bem bom e esquecer de trabalhar a si mesmo, e esquecer de cultivar sabedoria e esquecer de olhar para os outros com compaixão. Então, quando a gente se perde no mundo de prazeres, isso também não é positivo. Por isso que eu acho que o que está acontecendo agora conosco, no nosso país, pode ser muito positivo. Porque se tivesse tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito fácil, a gente talvez não tivesse a chance de olhar para dentro e aprender com o sofrimento e nos transformar e nos tornarmos melhores de fato para o futuro. É como se estivesse esgotando a parte positiva do Brasil e as ações negativas estão começando a cobrar o seu custo. E a única forma da gente sair disso é cultivando uma mente de paz, uma mente de amor e atitudes diferentes na nossa vida, no nosso dia a dia, no trato com os outros. Então, é como se eu olhasse com grande pesar tudo o que está acontecendo, mas também com um passarinho.
pousa um sabiá aqui do meu lado. É como se a gente olhasse como uma oportunidade de transformação. Entender que as coisas são impermanentes e que em alguns momentos elas vão ficar ruins. Mas quem acha que é ruim ou bom, depende do observador, depende do ângulo. O sofrimento é uma grande oportunidade para crescimento, para transformação. E usar isso não para nos derrubar emocionalmente, não para ficar sem esperança na humanidade, mas nos colocar como agentes ativos da mudança no mundo. Parar de esperar que os outros vão resolver por nós e pensar, ok, o que eu posso fazer para melhorar o meu entorno? O que eu posso fazer para melhorar a minha energia, a minha vibração, o que eu cultivo no meu coração, o que eu cultivo na minha mente? Porque só ficar com raiva, só ficar nessa dicotomia de embate, de tratar os outros como inimigos, de ter medo, nada disso vai ajudar, né? Mas se a gente permite que surja uma força dentro de nós, que nos põe para movimento, nos põe para ação e para transformação, pode ser muito bom. Pode ser muito bom, pode ser um passo para trás para dar 2 passos para frente. Pode ser um período de trevas para que a luz possa surgir dentro de nós. Outros países em outros locais do mundo já encararam coisas muito piores. A Alemanha se reergueu no pós-Segunda Guerra e hoje é um país muito mais esclarecido, mais democrático. Então, a minha esperança é de que nada disso seja em vão, que a gente possa usar tudo como oportunidade de crescimento, porque nós não temos controle sobre o que acontece no mundo. Mas nós podemos decidir como nós vamos nos relacionar com tudo que acontece e como nós vamos reagir. E se essas reações vão estar contaminadas por vícios mentais, por sentimentos negativos, ou se a gente consegue encontrar alguma estabilidade mental para discernir ali o real do falso, a fake news da informação e colocar motivação nas nossas escolhas de um modo inegoísta, que eu acho que é o maior desafio. Quando a gente decide baseado no medo, na raiva ou na repulsa, e só pensa no que seria bom para nós, talvez não seja a atitude mais equânime, mais pacífica e que seja melhor para todos. A gente tem a chance de agir hoje. Para mim, a grande questão é olhar para quem sofre e me colocar de uma forma compassiva. Tem um textinho, que é um dos meus livros favoritos, A Voz do Silêncio, que fala muito sobre a importância da generosidade e da compaixão por todos os seres, que é isso que desperta a luz interior. A sabedoria e a compaixão. A sabedoria sobre a unidade de tudo e a compaixão. E se há uma unidade e se devemos despertar esse estado de compaixão, como que a gente pode tomar decisões que vão prejudicar os nossos irmãos? Tem uma passagem da Voz do Silêncio que fala assim: como pode ser feliz enquanto toda a humanidade sofre? Afinaste teu coração com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz. O grande caminho espiritual é deixar de pensar no nosso eu egoísta individual e passar a viver em conexão com tudo. É olhar para o outro e realmente amar ao próximo. Não como uma ideia, mas como algo que surge no coração. No budismo, a compaixão não é um sentimento, é um estado mental. É um estado de despertar que surge através de uma compreensão que não é intelectual, mas de um desvelamento da consciência. Então, se a gente consegue fazer vibrar esse estado de compaixão dentro de nós e procurar viver de forma mais virtuosa, a gente vai estar trilhando um caminho para um mundo mais pacífico. Para quem tem uma busca espiritual, viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Generosidade é a primeira porta da iniciação, é a primeira paramita no budismo. O amor ao próximo, tanto ensinado por Jesus, é fundamental. E se a gente olha para o próximo, que é diferente de nós, e sente repulsa ou raiva, então não está certo. Se o meu amigo que é homossexual está sofrendo ameaças na rua
e está com medo, a dor dele deve despertar alguma coisa em mim que não é indiferença. Se o meu amigo cadeirante está com medo porque tem um político que votou contra coisas que são essenciais para a vida dele, aquilo deve ser importante para mim. Se existem pessoas que estão sofrendo violências absurdas por causa do gênero delas, da cor de pele delas, isso deve ser importante também para mim. Pois se o meu coração está afinado com a dor da humanidade, eu não posso ser feliz vendo todos os outros sofrerem. Então, nesse período de eleições, que eu posso tomar decisões baseadas no amor, na paz e na não violência, pois não existe outro caminho para isso. Ao invés de cultivar a intolerância e odiar o diferente, a gente devia estender as mãos para os outros. Jesus mesmo falava em dar a outra face, né? Em reagir ao mal com amor. Não com permissividade, não com passividade ignorante, talvez de forma até enérgica, talvez até de forma incisiva e clara, mas que seja uma clareza motivada pela compaixão e pela sabedoria. Nunca com raiva do outro, nunca com julgamento ou com intolerância. Dar a mão, estender a mão para quem está sofrendo. Sem isso a gente não consegue fazer um mundo melhor. Não existe legislação, não existe presidente capaz de fazer as pessoas serem mais amorosas ou menos corruptas, se elas mesmas se auto-enganam e corrompem a sua própria alma. O cristianismo fala muito do grande sacrifício que Jesus fez por nós, e eu não vou entrar aqui no quesito morreu para nos salvar, porque eu tenho outra interpretação, que é a interpretação gnóstica, mas sim, houve um grande sacrifício, que é o sacrifício do eu individual, é o sacrifício que todo grande mestre de sabedoria, todo Mahatma, todo adepto, todo Bodhisattva faz, de renúncia ao eu egoístinha, pela unidade, pelo amor, pela compaixão a todos os seres. Então, você que está interessado numa vida espiritual, numa busca religiosa, num mundo de mais paz, de mais amor, de verdade, sem clichê, sem frase de efeito autoajuda, falando sério mesmo, a melhor forma é transformar a si mesmo. E você só vai conseguir isso se você conseguir se desapegar desses vícios que te envolvem com esse ódio na política e você começar no seu dia a dia a cultivar coisas boas e tentar criar condições melhores para você e para quem está à sua volta, quem você consegue influenciar. Nem que seja com um abraço, com uma mão estendida, com uma ação mais generosa, com um diálogo menos violento, praticando meditação todos os dias, ouvindo mantras, lendo coisas que edificam seu coração, a sua alma e colocando em prática no mundo, você pode fazer diferença. E se você tem interesse num caminhar espiritual real, na busca por uma iluminação, um despertar maior de consciência, se libertar do samsara, se libertar da reencarnação compulsória, atingir a iniciação, se iluminar, despertar o Cristo interno, depende da tradição, mas existem várias formas de dizer isso. Se você sente que sua alma vibra nessa direção, que seu coração se enche de calor quando você pensa nisso, talvez seja a hora de começar a colocar mais em prática o caminhar real espiritual, a senda, a prática das virtudes, a meditação e o cultivar de uma mente de desapego ao euzinho individual e percepção da interdependência, da unidade, do verdadeiro amor ao próximo. Aquele que renuncia a si mesmo é o grande vencedor. Esse é o grande sacrifício. É o sacrifício pela humanidade que todos os grandes mestres fazem. O caminho do Bodhisattva é o caminho do despertar da compaixão por todos os seres. Então hoje a gente tem a oportunidade de, sendo sacudido por esse estado geral, generalizado de medo, de violência, pelo menos no nosso país, mas no mundo em geral a gente está vendo muita coisa feia acontecendo, que isso sirva de motivação para nós sermos melhores, que isso sirva de gás, de impulso, para a gente ligar esse motor da alma, do coração e parar de só curtir os prazeres mundanos, momentâneos e ficar vivendo na mesmice e dar ouvidos a esse chamado interno, esse chamado da alma, esse chamado por uma fraternidade,
onde não existe distinção de credo, de cor, de raça ou de religião, onde todos merecem ser felizes, todos merecem se libertar do sofrimento, todos merecem ser amados. É isso que eu quero cultivar na minha vida e é isso que eu convido vocês a fazerem também, para que assim a gente consiga de fato tomar decisões conscientes nas nossas ações no dia a dia, inclusive nas nossas escolhas políticas. Só colocando o amor ao próximo como o norte, como o norteador das nossas decisões, tirando esse foco do euzinho egoísta, que se ressente, que se magoa, que deseja as coisas para si, aí a gente pode ter mais clareza nas nossas decisões e mais amor de verdade pela humanidade. Eu estava lendo o Diário Oculto do Geoffrey Hodgson, que é um teosofista que teve uma vida interna muito intensa, muito verdadeira, e ele teve contato com os mesmos mestres e alguns outros que a gente encontra hoje nas cartas dos Mahatmas, que não são os mesmos dessas canalizações coloridinhas arco-íris da chama não sei o que tem por aí, né? Muito cuidado com as fake news esotéricas também. Mas o diário dele é muito profundo, é muito verdadeiro para mim. E eu estava lendo, e ele recebeu uma comunicação em 1980 de um Bodhisattva, de um Mahatma, de uma grande alma de sabedoria. E eu prefiro não citar o nome por respeito aos Mahatmas, já que eles reclamam que os nomes deles têm sido muito usados em vão. Tem aquele mandamento, não falais o nome de Deus em vão, acho que vale para eles também. Mas o Hodgson recebeu, e eu vou ler um parágrafo bem curtinho para vocês, para finalizar essa reflexão. Essa é de 1978. Mahatma X. Um apelo em favor do mundo. A situação mundial é grandemente aliviada sempre que um indivíduo sente-se inclinado a entrar na vida da senda espiritual. E faz isso com profunda dedicação e se determina a tornar-se um discípulo de um adepto e, o mais rápido possível, tornar-se ele ou ela mesma um adepto. Essas são as pessoas que, por sua presença na Terra, suas personalidades e suas atividades em todos os níveis, ajudam enormemente a elevar a pesada escuridão e perigo do mundo e especialmente da humanidade. São as pessoas da senda que nós tanto precisamos. O maior benefício que pode ser concedido a alguém que aspira a uma vida espiritual é a oportunidade. E se você tem essa inclinação dentro de você, saiba que o caminho do discipulado real, ele nunca está fechado. Ele está sempre aberto para aquele que bate na porta e deseja tentar. E você tem hoje a oportunidade de mudar isso, e de começar isso, de se engajar nessa via de transformação interior, de libertação do sofrimento e de verdadeiro amor pela humanidade. E se isso está muito longe para você, se é uma ideia muito exótica, esotérica ou distante, você também tem a oportunidade hoje de começar a cultivar mais virtudes, mais atitudes de paz, mais atitudes de equanimidade, amor e compaixão no mundo. Você tem a capacidade de virar essa chave e parar de agir com violência. A violência nunca vai ser um caminho. A raiva em relação ao outro nunca vai ser um caminho. Então a gente pode abraçar essas oportunidades que a gente tem de pensar a respeito dessas coisas e colocar em prática nas nossas vidas. A ideia no budismo é que todos de nós somos Buda. Todos de nós possuímos Cristo dentro do nosso coração. A vida una, pulsante, que brilha e vibra em todos nós. Todos nós podemos fazer essa mudança, fazer a diferença, se libertar desse sofrimento. A sabedoria está aí para todos. A verdade, se ela existe, ela é una. E ela não envolve violência, ela não envolve separatividade. Não existe caminho longe do amor e da compaixão. Cada um que se coloca engajado com uma motivação altruísta de ajudar o mundo a ser melhor, cada um que se ressente quando vê alguém sofrendo, que chora junto, quando vê alguém chorando, quando desperta uma empatia verdadeira, não uma empatia do discurso, mas verdadeira, é uma pessoa que pode fazer diferença nesse mundo.
A motivação para a iluminação no budismo do grande veículo, do despertar espiritual, é a motivação por se libertar do sofrimento, se libertar das angústias e das amarras mentais que causam ignorância o mais rápido possível. Por quê? Não porque está cansado de sofrer simplesmente, que todos estamos, mas por perceber que todos sofrem. E eu quero o mais rápido possível me tornar melhor para ajudar as pessoas que sofrem, não por pena, não por julgamento, mas por compaixão verdadeira, por perceber essa unidade. Então é como fala lá na Voz do Silêncio: se você não pode ser um sol, ser um humilde planeta, ilumina o caminho daquele que enxerga um pouco menos do que todo. Ser uma vela, acende o interruptor. Mas se a sua motivação é compassiva, se a sua busca é por sabedoria, você pode usar esse período difícil que estamos vivendo como um impulso para uma vida melhor, tanto sua quanto para os demais. Que a gente possa não se deixar abater por toda a negatividade, que a gente possa ser focos de luz e de amor e de paz onde a gente vive, no nosso bairro, nas nossas relações interpessoais. Que a gente consiga, de pouquinho em pouquinho, fazer alguma mudança. Porque só assim